Irmãos, o que seria um milagre? Um milagre é quando Deus intervém na história do homem e Deus muda a sua realidade. Quando a gente olha nossas circunstâncias, muitas vezes a gente não vê saída alguma. A gente olha e pensa, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu tentei e não deu certo. Por incrível que pareça, esse é o melhor tempo para Deus operar um milagre. É o momento da crise. É onde os nossos recursos se esgotam, é onde nós chegamos à conclusão que a nossa força, a nossa capacidade, o nosso dinheiro, nada resolveu. É só um milagre. E é aí que Deus opera. O problema é que muitas vezes nós tentamos e nunca consultamos a Deus, nunca recorremos a Deus. E sendo que é nesse momento que nós devemos nos achegar ao Senhor, porque é aí que é o momento propício para Deus operar o milagre. E nós vamos ver aqui no capítulo 6 do livro de 2 Reis, um tremendo milagre que Deus fez, não somente na vida de uma pessoa, mas na vida de uma nação inteira. Da noite para o dia, Deus mudou a situação da nação inteira. E nós vemos o país nosso, a situação que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós só pensamos no pior, né? As coisas vão piorar, os países vizinhos já estão sofrendo absurdamente com a crise. Mas, irmãos, nós não podemos tirar os olhos do Senhor, porque Deus pode mudar a nossa situação, Deus pode nos guardar, nos livrar da crise, Deus pode mudar a nossa realidade. E nesse capítulo aqui nós vemos sobre Eliseu. A Bíblia diz que antes de Eliseu havia um homem chamado Elias, o profeta Elias. E esse homem foi arrebatado, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo na vista de Eliseu. E mais 50 homens viram aquele acontecimento e foi extraordinário. Só que antes dele subir aos céus, ele derramou sobre Eliseu o seu manto, o manto profético, que era como se o próprio Deus estivesse agindo através do homem. Então Eliseu, depois daquele dia, ele começou a operar milagres. E a Bíblia relata 7 milagres que Elias operou. E na vida de Eliseu, ele operou 14 milagres, porque Eliseu ele pediu a porção dobrada do Espírito. Naquela época o Espírito Santo não habitava dentro do homem, assim como habita dentro de você que tem Jesus, mas ele habitava sobre o homem, e ele realizava os milagres, maravilhas. E essa era uma época em que Deus usava os profetas. Naquela época o rei da Síria, ele estava contra o povo de Israel, estava tendo uma guerra, e Deus falava com Eliseu como se fosse uma pessoa conversando com ele, todos os planos do inimigo. Então o rei da Síria, ele planejava, ele se reunia com o seu exército e ele falava, olha, vamos agir por tal lugar. Só que quando ele falava aquilo, Eliseu já ouvia aquela conversa, de forma sobrenatural. E aí Eliseu então chegava no rei de Israel e contava tudo. E ele falava, olha, se prepare porque o inimigo vai vir daquele lado. E sempre Israel tinha vitórias. Até o ponto que o rei da Síria, ele começou a desconfiar que tivesse algum traíra entre eles. E ele começou a desconfiar que tivesse alguém contando segredos lá para o povo de Israel. E ele ficou com muita raiva, até que os homens do seu exército disseram, olha, na verdade não tem ninguém aqui que está te traindo não. É que tem um homem lá chamado Eliseu, em que o próprio Deus fala com ele diretamente. E mesmo as coisas que você conversa no seu quarto escondido, Deus já revela tudo para ele. E ele então ficou tão furioso que ele mandou o exército atrás de Eliseu. Ele estava no monte, longe da nação de Israel. E então, quando foi se aproximando o exército, Eliseu estava com um amigo dele, com um ajudante, e ele se desesperou, o ajudante. E ele ficou morrendo de medo, e ele falou, Eliseu, nós vamos morrer aqui. E naquela hora ele falou assim, olha, não tenha medo, porque maior é aquele que está em nós, mais numerosos são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão vindo aí. Na hora ele não entendeu nada, o ajudante, e então Eliseu orou por ele, e ele falou, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. O ajudante de Eliseu, naquela hora viu que haviam carruagens de fogo, cavalos nas suas carruagens, ou seja, anjos poderosos estavam protegendo eles. E naquela hora Eliseu orou, e ele falou, Senhor, faz com que todos eles fiquem cegos agora. Então todo aquele exército ficou cego, e eles ficaram andando de um lado para o outro, e eles não estavam enxergando nada. Então Eliseu mesmo foi lá até eles e falou, olha,
eu sei quem vocês estão procurando e eu sei como fazer para chegar até ele. Vamos lá comigo. E o próprio Eliseu conduziu aquele povo até que todo aquele exército do povo inimigo chegou diante do rei de Israel. Imagina a cena, irmãos. E aquele povo sem enxergar nada, achando que estava sendo conduzido para o bem. De repente o rei de Israel perguntou: Eliseu, você quer que eu mate todos eles? E Eliseu falou: não, seria muita covardia. Faz o seguinte, alimenta todos eles, cuida deles e manda eles de volta lá para o rei, porque nós não queremos guerra, nós não queremos confusão. E então a Bíblia termina aqui no versículo 23 dizendo que depois daquilo ali, o rei da Síria não invadiu mais Israel. A guerra acabou, irmãos. E nós sabemos que a palavra diabo, Satanás, não existe no Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo por trás das coisas. Então, naquele momento, o rei da Síria, representando ali Satanás e seus demônios, pararam de perseguir o povo de Israel. Só que tem um porém: por causa dessa calmaria, a ausência de guerra, o povo foi se acomodando. E assim também acontece na nossa vida. Às vezes a gente começa a enfrentar um tempo de bênção, um tempo onde o inimigo não nos enche o saco, não nos perturba mais, e a gente para de vigiar, e a gente para de se preparar. E aí talvez as pessoas à nossa volta dizem: olha, está vindo uma crise muito grande, e a gente não se prepara, e a gente não se protege, porque a gente pensa: o que poderia acontecer? Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Mas irmãos, Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele é astuto, e o inimigo está só esperando o momento certo em que você está com a guarda baixa, para você ser pego desprevenido. Então nós vamos ler aqui 2 Reis capítulo 6, o versículo 24 e o versículo 25. Olha o que diz: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Irmão, aqui nós vemos o seguinte: quando todo o povo de Israel estava feliz da vida, não tinha mais guerra, não tinha mais conflito, esse rei, ele teve uma ideia: cercar toda Samaria, que era uma cidade de Jerusalém, de Israel. Então eles cercaram de forma que as pessoas não conseguiam mais transportar alimento, não conseguiam também trazer alimento de fora. E o que aconteceu? Aquilo durou tanto tempo, aquele lockdown durou tanto tempo, que a crise foi tremenda. A inflação subiu muito e toda a cidade foi à falência. Irmãos, nós estamos vivendo hoje isso, a consequência de um lockdown. Isso não é culpa do nosso governo, isso está no geral, no mundo todo. Imagine se continuasse por mais tempo. E nós devemos orar para Deus ter misericórdia, né? Porque muitos estão dizendo aí que já está começando a voltar. Irmãos, nossos olhos têm que estar no Senhor. Não podemos menosprezar as coisas que acontecem à nossa volta, mas nós devemos olhar para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? E a fome foi tão grande, irmãos, que aqui no versículo 26, olha o absurdo que aconteceu. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Irmãos, não precisa nem comentar, né? Quando a pessoa está nessa fase de fome, a pessoa perde a razão, a pessoa não pensa em mais nada, ela só age por instinto de sobrevivência. E foi o que aconteceu aqui. Era um caso desesperador. Mas o problema não era esse. O grande problema era que o líder da nação, o líder de Israel, era um homem que não assumia a responsabilidade. Um homem que, mesmo acontecendo as maiores atrocidades, ele não caía a ficha. Por quê? Coração frio, coração que não ama a Deus, que não ama o próximo. E nós estamos vivendo essa época, o amor está se esfriando, e nós devemos lutar contra isso.
nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude a não vivermos dessa maneira. E olha o versículo 30, perdão. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Irmãos, esse rei, ele poderia ter dito muita coisa. Ele poderia ter dito: olha, eu estou vendo, eu estou tentando ver o que eu faço para resolver essa situação, eu sei que a situação está apertada, mas as coisas vão melhorar, vamos acreditar, vamos tentar fazer alguma coisa. Mas esse rei, ele simplesmente colocou a culpa no profeta Eliseu, no homem de Deus, no homem que ajudava ele o tempo todo a se livrar do inimigo. Então, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos no momento de crise é que nós devemos assumir os nossos erros. Irmãos, eu sei que existe a crise que vem por nós estarmos obedecendo a Deus. Vem momentos de luta, de provação. Deus permitiu o povo de Israel passar por provações, principalmente naquela época que nós vemos, quando eles foram atravessar o Mar Vermelho e eles entraram naquele deserto. Ali foi um tempo de provação, porque o deserto é um lugar de provação. E a Bíblia diz em Deuteronômio 8 que Deus permitiu eles passarem fome, para Deus provar o que estava no coração deles, se eles iriam obedecer a Ele ou não, e para que eles soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu sei que existe essa provação, onde Deus nos coloca no deserto, o Espírito Santo nos leva ao deserto, mas também existe a provação em que nós causamos essa provação, essa dificuldade, e esse homem deveria ter assumido a culpa pelo fracasso. Mas esse é o problema de muitos de nós, irmãos. Muitas vezes nós colocamos a culpa no governo, a culpa no nosso cônjuge, a culpa nas pessoas, e nós não assumimos a culpa. E é o momento de nós olharmos para nós e pensarmos: será que eu tenho uma parcela de erro nisso aqui? Quando o casamento dá problema, a primeira coisa é apontar o dedo, mas nós também devemos olhar para nós. Quando estamos enfrentando crise, como eu disse, nas finanças, às vezes tem um motivo porque nós causamos aquilo ali e agora estamos passando apuros com o dinheiro. Irmãos, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Adão, imediatamente ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi essa mulher que o Senhor me deu, ainda jogou para Deus ainda. E a mulher também não assumiu a culpa e ela falou: não foi eu, foi o diabo, foi a serpente que me enganou. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, se quisermos resolver as crises, é assumir as nossas falhas, os nossos erros, é buscarmos refletir sobre a nossa situação. E lá em Ageu capítulo 1, o Senhor disse: olha, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês estão guardando o dinheiro, mas parece que é num saco furado. Vocês estão plantando, mas não estão colhendo nada. É porque vocês estão preocupados só com vocês. A casa do Senhor está em ruínas. Então sempre existe uma causa, sempre existe um porquê, e nós devemos prestar toda atenção. E aqui no versículo 32, olha o que diz o versículo 32 e 33. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Irmãos, como eu disse, Eliseu era um homem de Deus, um homem conectado com Deus. E ele já sabia que o rei queria matá-lo. E ele falou: olha, Deus me mostrou que esse homem está vindo aqui para me matar, tranquem as portas. E na mesma hora, pouco depois, o rei já chegou e já colocando a culpa em Deus. E ele falou: por que eu ainda tenho que ter esperança nesse Deus? Ou seja, esse homem nunca foi de Deus de verdade, porque uma pessoa dessa é uma pessoa que não conhece a Deus. O homem e a mulher de Deus, eles conhecem o caráter do Senhor, sabe que
Deus não está por trás da desgraça. Deus permite sim o sofrimento, mas Deus sempre tem planos de paz, planos de bênçãos para nós. Amém? Então, nesse momento, o rei colocou toda a culpa em Deus. E mesmo assim, Eliseu não ficou com raiva, não guardou mágoa. Pelo contrário, ele entregou uma palavra. Olha aqui no versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Irmãos, nós devemos ser como Eliseu. No momento da crise, nós devemos profetizar. Irmãos, essa é a segunda lição que eu aprendo. Durante um momento de dificuldade, não é momento de reclamar, não é momento de procurar quem foi o culpado, é momento da gente profetizar a vitória, é momento da gente voltar para a palavra de Deus, para suas promessas, e a gente crê que é o momento certo de Deus agir. Amém? Então, o que aconteceu? Eliseu, ele entregou uma palavra. E ele falou: olha, pode anotar, amanhã, por volta dessa hora, vai acontecer um milagre. E o milagre vai ser, a inflação vai voltar ao normal. O milagre vai ser, Deus vai restaurar a economia do nosso país. Deus vai fazer um milagre tremendo que vocês nem imaginam. Só que em vez de acreditar naquela palavra profética, o ajudante do rei, ele não acreditou. Olha o versículo 2, ó. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Irmãos, naquele momento o homem agiu pela racionalidade. Seria realmente um absurdo dizer que amanhã as coisas vão se resolver. Imagina eu dizer para vocês, irmãos, amanhã a gasolina vai estar R$2 no Brasil inteiro. Ninguém vai acreditar. É uma coisa tão absurda que fica difícil acreditar numa coisa dessa, ainda que a gente diga, Deus manda dizer, amanhã a gasolina vai estar R$2 no Brasil inteiro. Porque era uma coisa absurda. E esse homem, ele pensou, peraí, ainda que abra as comportas do céu, ainda que caia um dilúvio aqui e regue todas as plantações, regue todo o trigo, todas as plantações, ainda que aconteça isso, espera aí, tem um processo. Você planta hoje, não vai colher amanhã. Ainda que você jogue muita água ali, é um processo. Aquilo vai crescer, depois vai vir os frutos. Então, ele pensou de forma racional. Mas deixa eu te dizer uma coisa, milagre não se explica. Não queira entender o milagre se vive. Se você já experimentou milagres na sua vida, com certeza você chegou à conclusão, não sei o que aconteceu, só sei que aconteceu. Amém? Aquele cego que Jesus curou chegou diante dos fariseus, porque os fariseus não estavam entendendo o milagre, e ele falou, não sei explicar, mas só sei que eu não enxergava e agora eu estou enxergando. Então o milagre que Deus faz é assim, irmãos. O que o homem faz tem uma explicação, mas o que é de Deus não tem explicação. E como eu disse antes da pregação, quando você começa a obedecer a Deus, a praticar os princípios, você começa a ser abençoado, e você muitas vezes não vai entender. Por que só eu sou abençoado? Por que a minha família às vezes não está sendo, não está colhendo? Por que os meus amigos não estão colhendo? Irmãos, é momento de glorificar a Deus, porque você está vivendo um milagre, e isso você vai entender no final dessa pregação, que tem um porquê Deus abençoa os seus filhos, tem um propósito. Em todo milagre existe um propósito. Então, a terceira lição que eu aprendo é o seguinte: não duvide do que Deus possa fazer. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus, aquele que busca o Senhor, tem que crer que Deus é galardoador, Deus recompensa, Deus é bom. Jesus disse, se vocês que são pais e são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver a partir de agora que Deus, Ele encontrou uma maneira interessante de fazer esse milagre, porque com certeza o que Deus faz não é do modo que a gente está esperando. Você pode tentar adivinhar o que Ele vai fazer, pode ter certeza, Ele vai vir por um outro caminho que você não tinha pensado,
que talvez não existia esse caminho, mas Ele faz só para mostrar que Ele é Deus, só para você não ter dúvidas, porque a gente tem uma mania de achar que tudo é coincidência, né? Ah, não foi coincidência, né? Irmãos, o cristão não crê em coincidência, ele crê em cristocidência. É o agir do Senhor que está operando. Em todas as coisas, Deus está fazendo cooperar para o nosso bem. Glória a Deus. Então nós vamos ver que Deus usou 4 leprosos para operar esse milagre. 4 leprosos foram suficientes para fazer a economia se estabilizar e a fome acabar da noite para o dia, por incrível que pareça. E tem um detalhe muito importante: na época de Moisés, na época do Antigo Testamento, na época da lei, o leproso, ele era muito mal visto pela sociedade, ele era desprezado, ele morava longe da cidade, porque naquela época não tinha tratamento para a hanseníase, que é a lepra, não tinha o conhecimento do que, como se tratar, como não se contaminar com aquela doença. Então, quando a pessoa pegava lepra, existia uma lei, da lei de Moisés, que você tinha que gritar 100 metros de distância: imundo, imundo, aquela pessoa imunda, para que ninguém chegasse perto, porque poderia se contaminar. Então você imagina as feridas emocionais que essas pessoas tinham: ser desprezado pela própria família, ser abandonado, vivendo uma vida mendigando, porque ninguém queria ajudar. Então aquelas pessoas eram retiradas, né, da sociedade. Mas, como eu disse, Deus sempre vai por um caminho que a gente não imagina. Na Bíblia nós vemos vários exemplos, né? O exemplo de Elias. Elias, ele sobreviveu por 3 anos e meio, sendo alimentado por pássaros que vinham colocar comida na boca dele, corvos. Nós vemos o exemplo de Davi. Um exército não conseguiu matar aquele Golias, mas Deus usou o pequeno Davi. Nós vemos o exemplo de José. Foi desprezado pelos irmãos, ninguém dava 1 centavo para ele. Foi vendido como escravo, mas depois José alimentou toda a sua casa. Nós vemos aquele menino que, no meio da multidão que começou a sentir fome, mais de 5.000 pessoas, Deus usou aquele menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. Irmãos, Deus sempre vai por um caminho que a gente não imagina, para que a gente não tenha dúvidas de que foi Ele que operou o milagre. Amém? O problema é que a gente muitas vezes fica esperando de grandes homens de Deus, grandes coisas, aquela pessoa influente, né? É muito comum as pessoas pensarem na influência, né, política, e aí quem conhece o fulano, você já pensa: vou entrar em contato com fulano conhece alguém, pode me ajudar, e a gente vai prolongando aquilo ali, fica anos e anos, dependendo do ser humano, dependendo de uma causa na justiça, e a gente não coloca nas mãos de Deus. Irmãos, quantas pessoas ficam esperando em grandes coisas, sendo que Deus pode usar um mendigo ali na rua, Deus pode usar o menor da sua casa, Deus pode usar uma pessoa analfabeta, Deus pode usar aquele que a sociedade despreza, para que o poder e a honra seja dado somente a Deus. Amém? Porque o que importa não é o vaso, é o que está dentro do vaso. Se é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não duvide do que essa pessoa diz. Se essa pessoa anda com Deus, tenha o temor do Senhor, seja humilde para ouvir. E o problema é que eles não ouviram esse homem de Deus, esse homem que não deu motivos nenhum para eles se levantarem contra ele. Mas aqui eu aprendo a 4ª e última lição: Deus, Ele usa quem Ele quiser e da forma que Ele quiser. E nós vamos voltar aqui à história, nós vamos ver aqui em 2 Reis, o capítulo 7, o versículo 3, olha a continuação. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Irmãos, esses 4 homens, eles tiveram que tomar uma decisão. Não tinham escolha, eles iam morrer. Mas eles tinham uma única esperança: vamos até o território do inimigo. Se os inimigos nos pouparem, tiverem misericórdia de nós, nós vamos viver. Senão nós vamos morrer. Mas não temos o que perder, é a única saída. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, o milagre aconteceu. Então olha comigo o versículo 5 ao versículo 7. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus.
Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Amém? Irmãos, olha que tremendo o que Deus fez, né? Imagina o tamanho do milagre. Aqueles homens leprosos, talvez faltando uma parte do corpo, talvez cambaleando, mancando, chegando lá sem oferecer qualquer risco para os inimigos, sem ameaçar eles para nada. Eles estavam chegando ali totalmente desamparados, raquíticos, morrendo de fome. Só que Deus fez através deles um poderoso exército, um barulho de um poderoso exército ir junto com eles. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora, do que os inimigos que se levantam contra a tua vida, contra o teu casamento, contra qualquer área da tua vida. Creia que o Senhor é contigo, o Senhor é quem defende a tua causa. Amém? E naquele momento, os inimigos fugiram, sem pegarem armas, nada, tremeram de medo, porque tamanho foi o milagre que Deus operou. E a boa notícia é que eles deixaram tudo para trás, deixaram as suas posses, suas riquezas, deixaram comida, deixaram cavalo, deixaram tudo para trás. E olha o milagre aí, irmãos, de repente estava na mão de pessoas simples, algo tão grandioso. E é isso que a Bíblia diz, que Deus, Ele tira a pessoa do monturo, do monte de lixo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus faz com que pessoas simples sejam muito mais abençoadas do que elas jamais mereceriam ou que elas acham que elas merecem. E foi exatamente isso que aconteceu. E por que será que Deus usou esses 4 homens, irmãos? Deus não podia ter usado o rei de Israel, que era a maior autoridade de todas, tinha poder para mandar e desmandar? Deus não poderia usar o exército de Israel, porque eles tinham poder, eles tinham condições de enfrentar o inimigo? Mas Deus escolheu aqueles homens, e eu entendo uma coisa, é porque eles não eram egoístas. Irmãos, Deus não tem interesse nenhum em promover alguém que tenha desejos egoístas, ambições egoístas, porque senão, quando essa pessoa estiver no topo, essa pessoa vai pensar só nela. E aí eu chego à conclusão que muitas pessoas que estão hoje em cargos de liderança, não foi Deus que colocou, foi o diabo que colocou lá para oprimir as pessoas. Ou então essa pessoa se desviou, e um dia ela serviu a Deus, mas por causa do poder, ela se corrompeu. Irmãos, o propósito de Deus é levantar pessoas simples, pessoas humildes, para que o reino de Deus seja pregado. E naquele momento, aqueles homens começaram a desfrutar, começaram a pegar tudo para eles. Mas olha o que está escrito no versículo 8 e no versículo 9. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Irmãos, aqueles homens começaram a desfrutar das bênçãos. E certamente eles pensaram: meu Deus, eu estou desfrutando de uma coisa que há anos eu não experimentava. Mas de repente, um deles virou para o outro e disse: gente, não está certo isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos agindo da forma certa. Nós estamos aqui no bem bom, desfrutando disso aqui tudo. E o nosso povo lá, o povo de Israel, está tudo sofrendo, passando fome. Nós precisamos voltar e contar para eles essa boa notícia. Irmãos, esses homens, eles pensaram no próximo. Eram gente simples, gente que veio do nada, e por causa disso não subiu para a cabeça, eles não pensaram só neles. E da mesma forma, irmãos, quando Deus começa a mudar a nossa vida e começa a nos abençoar, não é para a gente ficar iludido com as bênçãos, não é para a gente ficar desfrutando das bênçãos
e a gente se retirar, e a gente parar de se envolver com as pessoas, e a gente começa a construir o nosso próprio castelo, e a gente começa a desfrutar da nossa casa boa, do nosso carro, das viagens. A gente começa a desfrutar das bênçãos, e a gente se apaixona pelas bênçãos e para de amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, essa é uma tentação que todos nós podemos cair. É o fato da gente desfrutar do milagre e a gente se esquecer do Deus dos milagres. E que a gente possa voltar a cada dia, nos lembrarmos das nossas raízes, da onde Deus nos tirou. Tem aquela música, né, do Diante do Trono: nunca me deixe esquecer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e o que eu vier a ser, vem de Ti, Senhor. Que a gente nunca se esqueça da onde Deus nos tirou. E eles voltaram e contaram: olha, Deus fez algo extraordinário, vamos correndo para lá, porque lá tem comida de sobra para todo mundo, lá tem alimento, tem proteção, tem armamento. Então, quando eles chegaram contando, o rei, naquele momento, obviamente, ele pensou: isso aí é rolo, isso aí é coisa do inimigo, isso aí não é de Deus, não. Esse homem não confiava em Deus, irmãos. Ele não acreditava em milagres. E ele pensou: na verdade, se tudo está vazio naquela cidade, naquele acampamento, é porque os inimigos estão se escondendo. E ele sabe que na hora que a gente chegar lá, eles vão pegar a gente de surpresa. E aí então os ajudantes do rei falaram: vamos fazer o seguinte então, envia uns espias lá, envia uns soldados lá e vamos ver o que vai ser. E então ele enviou os soldados e eles realmente chegaram à conclusão que tudo estava liberado, a bênção realmente foi completa. Só que então, irmãos, existe um detalhe aí, e a Bíblia faz questão de contar os detalhes. O que aconteceu? Aquele homem que duvidou, lembra do que Eliseu tinha dito para ele? Olha, porque você duvidou, você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai desfrutar do milagre. Irmãos, continuando a história aqui no versículo 16, olha o que aconteceu, ó. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Irmãos, aqui nós vemos a importância de continuarmos crendo no milagre. Irmãos, nós precisamos crer até o fim, porque Deus se agrada daquele que crê, daquele que não duvida da sua palavra. Deus é fiel, irmãos, e eu creio que Ele tem milagres para a tua vida, mas não duvide do que Ele pode fazer. Continue buscando ao Senhor e peça perdão por todas as vezes em que você duvidou, e eu tenho certeza que o Senhor vai renovar as misericórdias e Ele vai continuar agindo em seu favor. Amém? Vamos nos colocar em pé. E vamos orar agora, e você vai apresentar a sua causa nas mãos de Deus. Eu não sei o que é, eu não sei o quão pareça ser impossível, mas feche os teus olhos, entregue agora nas mãos do Senhor. Eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei se é um problema nas finanças, nos relacionamentos, eu não sei se é um problema com os filhos, um problema com o marido, um problema com a esposa. Ainda que tudo tenha desandado, ainda que não tenha mais saído aos olhos do homem, ainda que tudo já tenha morrido, os teus sonhos já tenham morrido, Jesus pode ressuscitar. Jesus ressuscitou a filha daquele pai que já havia morrido, e as pessoas disseram: pare de incomodar o mestre, pare de importunar o mestre porque sua filha já morreu. Mas Jesus disse naquele momento:
não temas, creia somente. Meus irmãos, apresentem diante do Senhor agora e creia somente, creia com todo o teu coração. Pare de ouvir as pessoas do mundo, as pessoas que não ouvem a Deus. Pare de ouvir conselhos dos ímpios. A Bíblia diz que não prospera aquele que ouve conselhos dos ímpios, que se senta na roda de escarnecedores. Ande com pessoas de Deus, pessoas que andam e ouvem a voz do Senhor, e você vai prosperar, e tudo que você fizer vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor está sempre nos chamando de volta. O Senhor sabe que o nosso coração é corrupto, a gente tropeça de muitas maneiras. O Senhor sabe, Pai, que nós muitas vezes somos fracos e a gente dá ouvidos aos homens e a gente, meu Pai, não pratica a Tua palavra. Mas, Senhor, estamos aqui arrependidos, Pai, porque muitas vezes nós duvidamos do Teu agir. Quantas vezes, Pai, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação revelam a nossa incredulidade, porque realmente não estamos confiando em Ti. Mas, Senhor, nós queremos ser abençoados, Pai. Queremos receber toda sorte de bênçãos, para estendermos essas bênçãos para as pessoas lá fora, para as pessoas da nossa casa. Pai, ainda que as pessoas nos menosprezem, nós queremos levar boas notícias a elas, Pai. Nos dê, Senhor, a graça do perdão. Nos dê, Senhor, a graça, Senhor, da compaixão. Que nós não venhamos ter olhos de julgamento, mas que nós venhamos ter o olhar de Cristo, que mesmo enxergando o ser humano que era o seu inimigo, Ele demonstrava compaixão e misericórdia. Senhor, nos dê esse olhar de Cristo, Pai, que enxerga melhoras aonde não existe, que enxerga transformação aonde só existe o caos, aonde só existe a derrota. Pai, nós não queremos dar esse gostinho para o inimigo. O diabo não vai sorrir na nossa cara. Pai, restaura a nossa vida, Senhor. Nos ergue do pó. Nós estamos aqui, Pai, eu sei, muitos aqui estão no fundo do poço emocional, estão no pó, mas a Tua promessa, Senhor, é de que o Senhor ergue o necessitado, o Senhor ouve o clamor dos aflitos, o Senhor responde os oprimidos, os quebrantados de coração. Senhor, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, faz um milagre, Senhor. Deus, opera, porque nós não vamos mais nos preocupar, nós estamos entregando nas Tuas mãos, Senhor. Faz o que nós não podemos fazer. Deus, eu creio que se for possível, Senhor, se for preciso, o Senhor usa alguém, o Senhor levanta pessoas, o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos olhando somente para o Senhor, porque nós cremos que, ainda que não exista uma porta, o Senhor cria uma para nós. Ainda que não exista uma saída, o Senhor faz acontecer. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já Te agradeço, porque eu creio que o milagre vai acontecer, Pai. Não sei como, mas eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas
todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.